A gente vai começar a ver nessa semana, pessoal, o ciclo Brighton com o processo de resfriamento intermediário e o processo de reaquecimento em conjunto com a regeneração que a gente já viu na última aula. Basicamente, o que a gente vai ter aqui desses processos de resfriamento intermediário e reaquecimento, eu já vou até adiantar alguns slides só para vocês visualizarem isso, tá? O processo de resfriamento intermediário vai ser um processo onde a gente vai resfriar o fluido de trabalho entre dois estágios de compressão. Então, em vez de fazer uma compressão só em um estágio, a gente vai dividir em dois e a gente vai colocar um processo de resfriamento intermediário entre esses estágios, tá? Isso basicamente vai servir para que a gente consiga diminuir o trabalho gasto para comprimir o fluido aí que está sendo utilizado no sistema. No caso, a gente está modelando aí o fluido como ar, né? E o processo de reaquecimento que está mostrado aqui, ó, é um processo onde a gente vai reaquecer o gás, tá? Entre dois processos de expansão que ocorrem aqui nas turbinas, tá? Então a gente vai ter um processo de resfriamento do fluido entre dois estágios de compressão, entre dois compressores, e um processo de reaquecimento entre dois estágios de expansão, tá? O grande objetivo disso daqui é que a gente aumente a eficiência do sistema, tá? A gente vai gastar menos trabalho para comprimir e vai gerar mais trabalho durante a expansão nas turbinas se a gente fizer esses processos intermediários, tá? Combinado com esses dois novos processos de resfriamento intermediário e reaquecimento, a gente vai continuar utilizando o processo de regeneração que a gente viu na aula passada, onde utilizaremos parte da energia térmica dos gases que saem da expansão da turbina para pré-aquecer o ar que está entrando aqui na câmara de combustão. Tá? Então, o processo de reaquecimento, de regeneração, a gente continua utilizando aqui, só que vamos adicionar esses processos de resfriamento intermediário e reaquecimento e ver como a gente calcula a eficiência de um ciclo Brighton quando tem esses componentes. Tá? Para a gente entender o que leva à diminuição do trabalho de compressão quando a gente usa o resfriamento intermediário e o que leva o aumento do trabalho gerado quando a gente usa o reaquecimento intermediário, nós vamos partir um pouquinho lá de algumas equações que a gente viu lá em termodinâmica para deduzir uma equação que vai representar o trabalho em sistemas abertos, tá? Aqui a gente vai conseguir modelar cada um desses sistemas como um sistema aberto, como um volume de controle. Então a gente vai ver aí como o que influencia o trabalho de compressão ou o trabalho de expansão, tá? E isso vai nos mostrar por que a gente usa esses processos intermediários de resfriamento e reaquecimento, tá? Então, para deduzir aí uma equação, para avaliar como que o trabalho, qual que são os parâmetros que influenciam o trabalho num volume de controle, a gente vai partir lá da equação da primeira lei da termodinâmica em um volume de controle, em um sistema aberto, já considerando aqui um problema em regime permanente, tá? Então, basicamente, quando a gente tem a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a conservação da energia, né? Num sistema aberto em regime permanente, a gente pode dizer que as taxas de energia que são fornecidas para o sistema, para o volume de controle, ou seja, as taxas de energia que estão entrando no volume de controle, têm que ser iguais às taxas de energia que estão saindo do volume de controle. Então, de forma bem geral, para um sistema em regime permanente, a gente pode dizer que a taxa de calor fornecida, mais a taxa de potência fornecida, mais as taxas de energia fornecidas pelos fluxos de massa, tem que ser iguais às taxas de energia que estão saindo do sistema. Então, o que entra tem que ser igual ao que sai, tá? Essas energias podem ser na forma de calor, de trabalho, ou a energia sendo transportada pela massa, tá? Nós podemos escrever essa equação, basicamente, isolando taxa de calor e potência num lado da equação e as taxas de variação de entalpia
energia cinética, energia potencial do outro lado da equação, ela fica nesse formato aqui, que é um formato que a gente já estava bem acostumado lá em termodinâmica. A gente utilizou bastante isso daí em várias análises em termodinâmica. Se nós desprezarmos os termos de variação de energia cinética e potencial, que é bem comum a gente desprezar esses termos, né, porque comparativamente a variação de entalpia, na maioria dos casos, é muitas vezes maior do que a variação de energia cinética e potencial, a gente pode escrever a equação nesse formato aqui, ó, tá? Já um formato em kJ por quilograma, tá? Então, a quantidade de calor líquido fornecido, menos o trabalho líquido que eu tive no meu sistema, isso em kJ por quilograma, vai ser igual à variação da entalpia, tá? Entre a saída e a entrada do sistema. E se a gente escrever isso daqui num formato diferencial, a gente ficaria com isso daqui, ó. Del Q menos del W, ou seja, uma quantidade infinitesimal de calor menos um trabalho infinitesimal, é igual a uma variação infinitesimal de entalpia. Então, o que a gente fez aqui só foi pegar a primeira lei, que a gente já trabalhou bastante lá em termo, e escrevemos aqui a primeira lei num formato diferencial através da simplificação aqui, onde a gente está desprezando esses termos de variação de energia cinética e potencial. Tá? Até aqui a gente não está vendo nada de novo, né? Isso daqui a gente já viu bastante lá em termodinâmica. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui a apresentação dessa equação? Del Q menos del W igual a DH? Beleza? Bom, então com base nisso, vamos deixar isso daí reservado e vamos tentar abrir um pouquinho mais essa equação. E daí a gente vai utilizar algumas outras equações que a gente viu lá em termodinâmica também. Uma das relações que nós vimos lá em termodinâmica, que estava diretamente relacionada à definição de entropia, era essa daqui, ó. Quando a gente pegava lá a desigualdade de Clausius, a gente analisava que para um processo reversível, del Q era igual a TdS. Eu não sei se vocês se lembram disso, deixa eu pegar aqui o whiteboard. Deixa eu colocar aqui a aula de hoje. Hoje é dia 19, né? 19/10. Disciplina de máquinas térmicas. Então, eu não sei se vocês se lembram lá de termodinâmica, mas a desigualdade de Clausius, ela dizia o seguinte, ó, ela falava que ds é sempre maior ou igual a del Q integral, era assim, ó, ds é igual maior ou igual a del Q sobre T. Na realidade, a desigualdade, ela falava que um delta S é maior ou igual a integral de del Q sobre T, tá? Então, isso daqui vinha lá da desigualdade de Clausius. Se a gente escrever essa equação para um processo reversível, tá? Para um processo reversível, ou seja, aquele processo que não tem nenhum tipo de irreversibilidade, né? Reversível. A gente pode tirar essa desigualdade e escrever isso daqui, ó. ds é igual a del Q sobre T. Isso daqui vale para um processo reversível, tá? Consequentemente, se a gente isolar o del Q nessa equação, a gente fica com del Q igual a T ds. Tá? Então, essa relação aqui, ó, é o que eu estou colocando aqui, ó. Tá? Del Q igual a T ds. Beleza? Além disso, estou fazendo análises de equações que a gente já viu lá em termodinâmica para tentar achar uma relação entre a equação que eu tenho aqui com algumas propriedades, tá? Então, eu já achei uma equação aqui para o del Q. Eu sei que del Q é igual a TdS. Outra equação que a gente já utilizou bastante lá em termodinâmica era a primeira lei em um sistema fechado, né? Calor menos trabalho igual variação de energia interna. Se eu escrever isso daqui no formato diferencial, e lembrar que o trabalho num sistema fechado a gente calculava como integral de PDV, né?
Se eu pego isso, substituo aqui, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Deixa eu até colocar aqui no whiteboard. Lá em termodinâmica a gente via que calor menos trabalho é igual a ΔU, né? Se a gente escrever isso daqui no formato diferencial, vai ficar ΔQ menos ΔW é igual a dU. O ΔQ a gente já achou uma relação aqui. E o ΔW era PDV, né? Porque trabalho era igual a integral de PDV, né? Então, eu vou pegar essa informação aqui, vou substituir aqui, e a informação de ΔQ aqui eu vou substituir nessa daqui. Então, a gente vai ficar assim, ó, TdS menos menos PDV é igual a dU, tá? Consequentemente, se eu isolar o TdS aqui, né, TdS é igual a dU mais PDV, que é o que está mostrado aqui, ó, TdS é igual a dU mais PDV. Tá? Vou utilizar outra relação aqui para a gente trabalhar um pouquinho. Então, a outra que eu vou usar aqui é a definição de entalpia. Entalpia é igual a U mais PV. Se eu derivo isso daqui, vai ficar DH é igual a DU mais a derivada de PV, a derivada de um produto, né? Vocês devem se lembrar lá de cálculo, que a derivada de um produto é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, eu tenho isso daqui, ó. E esse DU mais PDV que eu tenho aqui, é o que está aparecendo aqui, ó. DU mais PDV. Então, consequentemente, eu posso escrever que esse DH é igual DU mais PDV, que nada mais é do que o TdS, TdS mais VdP. Tá? Então, achei uma outra relação aqui para o DH. Tá? TdS mais VdP. Observem que aquela equação que a gente tinha deduzido tinha um DH, né? Então, vamos retornar para essa equação, que é essa daqui, ó. ΔQ menos ΔW igual a DH. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vou deixar aqui embaixo. ΔQ menos ΔW é igual a DH, né? Igual a DH. No lugar do ΔQ, eu vou colocar a informação do ΔQ igual a TdS. Então, aqui é TdS. No lugar do ΔW, eu vou colocar o PDV. No lugar do DH, eu vou colocar TdS mais VdP. Tá? Nem vou colocar o PDV aqui, eu vou deixar só o trabalho aqui. Eu quero deduzir em função do trabalho. Deixa eu só repetir o trabalho aqui. ΔW. Então, se a gente isolar o ΔW, ó, o TdS vai cortar, né? TdS corta. A gente acha que o ΔW é igual a menos VdP, tá? Lembrando que essa equação aqui, ó, a gente deduziu para um problema com base lá na primeira lei e um sistema aberto, né? Primeira lei termodinâmica, em um sistema aberto, um volume de controle. Então, a gente achou uma relação aqui, ó, ΔW, ou o trabalho que eu vou ter lá em algum sistema aberto, é igual a menos VdP, ou trabalho é igual integral, ou menos integral, de VdP. Tá? Então, o que a gente vê nessa equação aqui? A gente vê que o trabalho num sistema aberto, ele pode ser calculado como sendo integral de VdP. Esse sinal de menos vai definir se eu estou
colocando o trabalho no sistema, se o trabalho está entrando no sistema, ou se o trabalho está saindo do sistema. Se eu tiver trabalho saindo, eu teria um sinal negativo aqui. Se eu tiver trabalho entrando, eu teria um sinal positivo, tá? Mas ele basicamente diz que o trabalho num sistema aberto é integral de VDP. Cuidado para não confundir com a integral de PDV, né? Integral de PDV a gente utilizava para um sistema fechado, tá? Então, o trabalho no sistema fechado vai ser integral de PDV. Agora, para um sistema aberto, o trabalho é integral de VDP. Tá? Até vou deixar isso, colocar isso daqui aqui para não ter confusão. Então, cuidado para não confundir, né? O trabalho igual integral de PDV, isso daqui a gente tem, é o trabalho de fronteira que a gente tem num sistema fechado, né? Isso daqui é lá num sistema fechado, uma quantidade fixa de massa, né? Agora, o trabalho igual a integral de VDP, tá? Isso daqui é o que a gente tem num dispositivo que tem um escoamento em regime permanente, né? Num volume de controle. Então, é um trabalho de um dispositivo, vamos colocar assim, ó, de um dispositivo com escoamento em regime permanente. Um escoamento em regime permanente. Então, isso daqui seria o caso de um sistema aberto, né? Beleza? Bom, se nós quisermos minimizar ou maximizar esse trabalho, basicamente o que a gente vai ter que trabalhar é no volume específico do fluido. Então vamos imaginar o trabalho de compressão, tá? Eu tenho lá um meu ciclo Brayton, que ele é composto por um sistema de compressão, um sistema de expansão, né? Eu tenho um compressor e uma turbina, no mínimo. O compressor está gastando trabalho, né? Está consumindo trabalho. Então, o ideal é que a gente tenha o mínimo de trabalho possível durante o processo de compressão, né? O mínimo trabalho consumido possível durante o processo de compressão. Quanto menor o trabalho consumido para conseguir comprimir um gás de uma pressão A até uma pressão B, melhor. Quanto menor o trabalho é necessário. Então, se a gente quisesse diminuir o trabalho de compressão, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar manter esse volume específico aqui, durante o processo de compressão, o menor possível. Tá? Quanto menor esse volume específico, menor é o trabalho de compressão. Porque a variação de pressão a gente não consegue mudar, né? Variação de pressão vai depender do meu sistema, né? O trabalho de entrada, a pressão na entrada e a pressão na saída. Mas o volume específico a gente pode tentar diminuir ele da maior forma possível. Tá? Então, dito isso, para a gente minimizar o trabalho de compressão, a gente tem que diminuir esse volume específico. Qual que é a forma mais prática de a gente reduzir o trabalho de compressão? É a gente tentar manter esse volume específico aí do gás no menor nível possível durante esse processo de compressão. E o volume específico do gás, ele está diretamente relacionado com a temperatura desse gás, né? Então, uma forma de a gente manter esse volume específico baixo é tentar manter a temperatura do gás a menor possível durante o processo de compressão. Tá? Visto que o volume específico ele é
proporcional à temperatura, né? Quanto maior a temperatura, mais o gás se expande, né? Maior é o volume específico, tá? Então, se a gente fosse pensar num processo de compressão aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho o seguinte, ó. Vou colocar um gráfico aqui, ó. Deixar isso daqui, escrever assim, ó, minimizando o trabalho de compressão. Acho que foi isso que eu coloquei aqui, né? Trabalho do compressor. Minimizando o trabalho do compressor. Vamos desenhar aqui um gráfico, por exemplo, já que o trabalho é integral de VDP, vamos colocar aqui um gráfico pressão-volume. Pressão-volume, tá? E vamos definir dois níveis de pressão aqui, tá? Então, o nível de pressão aqui e o nível de pressão aqui embaixo. Tá? Aqui é a pressão 2, aqui é a pressão 1. Estou saindo aqui de uma pressão 1, que seria essa pressão, vou vir aqui para a pressão 2. Tá? Quando eu tenho um processo de compressão, o volume específico geralmente está diminuindo, né? Porque eu estou comprimindo o fluido, tá? E a pressão está aumentando. Num processo isentrópico, que é aquele processo que a gente estava considerando nos processos de compressão e expansão, eu teria alguma coisa num diagrama pressão, volume, alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Tá? Isso daqui seria mais ou menos a cara de um processo de compressão isentrópico. Tá? Isso daqui seria o isentrópico. Tá? O que vai acontecer durante o processo de compressão isentrópico, né? Eu estou comprimindo o gás, certo? Estou fornecendo o trabalho para o gás, ele está comprimindo, está aumentando a pressão, está diminuindo o volume específico, mas, consequentemente, eu vou estar aumentando a temperatura do gás também, né? Então, à medida que eu estou comprimindo esse gás, eu estou aumentando a temperatura desse gás. Agora, imagine o seguinte, imagine que a gente vai tentar fazer um outro processo de compressão, tá? Só que a gente vai tentar reduzir ao máximo o volume específico. Fazendo o quê? Deixando a temperatura a mínima possível durante esse processo de compressão. Então a gente faz o seguinte, ó. Vou comprimir um pouquinho o gás. Comprimir um pouco o gás, a temperatura do gás aumentou. Daí eu faço com que esse gás fique em contato com o ambiente a menor temperatura para resfriar esse gás. Tá? Daí eu comprimo mais um pouco. Ele vai aumentar de novo a temperatura, mas daí eu coloco ele de novo em contato com o ambiente a menor temperatura para ele voltar à temperatura inicial. E faço isso em etapas, pequenas etapas, e várias etapas, né, mas com aumentos bem pequenos de pressão. Se eu dividir essas etapas numa quantidade gigante, eu poderia estar me aproximando a um processo isotérmico, porque eu estou aumentando a pressão, aumentando a temperatura, mas retirando o calor a cada aumento de temperatura para manter a temperatura constante. Ou seja, estou me aproximando de um processo a temperatura constante, o processo isotérmico. Se a gente fosse representar isso daqui num diagrama, eu teria alguma coisa assim, ó. O que eu estou representando aqui seria essa situação. Comprimi um pouquinho, retirei calor. Comprimi um pouquinho, retirei calor. Comprimi mais um pouco, retirei calor. Para manter a temperatura sempre igual à temperatura inicial. Tá? Claro que na prática a gente não consegue fazer isso, né? Mas só vendo uma situação idealizada. Isso daqui seria um processo isotérmico. Observem essas duas curvas, né? Se eu for fazer a integral de VDP, integral é sempre a área abaixo da curva. Mas aqui eu estou fazendo uma integral em relação à pressão, né? dP aqui. Então, a integral seria a área abaixo da curva nesse eixo de pressão. Então, só para vocês visualizarem, ó, a área que eu teria embaixo dessa curva no processo isentrópico, se eu fizesse essa integral aqui, eu teria essa área aqui, ó. Vou desenhar em
representar aqui em vermelho, tá? A área que eu teria. Teria essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Conseguem visualizar essa área? Integral de trabalho igual integral de VDP, eu estou fazendo a integral em relação à pressão, em relação a esse eixo. Então, pego a curva e vejo a área embaixo da curva. No caso aqui, como está construído o gráfico, seria a esquerda da curva. Essa seria a integral num processo isentrópico. E num processo isotérmico? Num processo isotérmico, seria essa área aqui, ó, da curva azul para a esquerda. Seria essa área que eu estou destacando aqui, ó. Observe que essa área que eu estou destacando em azul é uma área menor, né? Então, um processo isotérmico teria um trabalho de compressão menor do que um processo isentrópico. Tá? Por isso que processos de resfriamento que acontecem durante o processo de compressão vão gerar trabalhos menores. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Então, esse processo isentrópico, se vocês lembrarem, um processo isentrópico é um processo reversível. Se um processo é reversível e é adiabático, ele é isentrópico, né? Aqui a gente está trabalhando com processos reversíveis. Então, se ele é isentrópico, é um processo adiabático. Esse processo que eu desenhei em vermelho, o isentrópico, ele não envolve transferência de calor, que é adiabático. Isentrópico não está envolvendo transferência de calor, não envolve o resfriamento, né? Agora, o processo isotérmico, ele envolve um máximo de resfriamento que eu poderia ter, né? Porque eu estou mantendo aqui a temperatura sempre igual à temperatura inicial. Eu nunca vou ter um resfriamento maior do que isso daqui, né? Ah, comecei a comprimir, ele já aumentou um pouco a temperatura, eu já fui lá e tirei essa energia térmica para ele se manter na temperatura inicial. Então, no processo isotérmico, vamos deixar aqui isotérmico, eu teria um máximo resfriamento. Então, aqui vamos colocar, ó, envolve o máximo resfriamento. Beleza? Só que na prática a gente não vai conseguir fazer esse processo isotérmico, né? Imagina, qual que seria a dificuldade, a complexidade, toda vez que tu aumentar um pouquinho a temperatura, tu pegar e retirar. Tu poderia ter um sistema de refrigeração perfeito, né? Mas tu não ia conseguir manter esse processo aqui de compressão a uma temperatura constante. Então, na prática, a gente não consegue fazer isso daqui. O que geralmente se faz, tá? Nos sistemas de compressão, onde a gente quer reduzir o trabalho de compressão. A gente tenta fazer algo aqui que combine tanto o processo isentrópico, que é o idealizado, né? Que a gente já estava modelando os processos de compressão, com esse processo isotérmico, que é o que a gente vai ver aqui, ó, o processo de compressão em múltiplos estágios. Então, o que a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar nesse gráfico aqui, ó, que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Então, aqui eu vou colocar um sistema de resfriamento intermediário, tá? E o objetivo aqui é a gente conseguir diminuir a temperatura do gás para diminuir o volume específico e, consequentemente, diminuir o trabalho de compressão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar isso daqui, ó, de compressão em múltiplos estágios com resfriamento intermediário, tá?
em múltiplos estágios com resfriamento intermediário. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente tentar fazer isso daqui, tá? Manter um processo isotérmico, que é impossível fazer isso, tá? A gente vai fazer o processo de compressão normal, que idealmente a gente modela ele como sendo um processo isentrópico, só que em vez de ir lá da pressão inicial até a pressão final, nesse único processo de compressão, a gente vai comprimir até uma pressão intermediária, passar por um trocador de calor para retirar calor desse fluido, e daí depois continuar comprimindo da pressão intermediária até a pressão final. Tá? Então, se a gente colocar isso num diagrama PV, que é o diagrama que eu estava comentando com vocês, em vez de a gente fazer um processo isentrópico, seria do ponto 1 até esse ponto 2 linha, tá? Em vez de a gente fazer esse caminho aqui, ó, ponto 1 até o ponto 2 linha, esse daqui era o processo puramente isentrópico, tá? O que a gente vai fazer é comprimir de forma isentrópica até uma pressão intermediária, tá? Aqui é a pressão mais baixa, aqui é a pressão mais alta, vou comprimir até uma pressão intermediária, vou resfriar e depois comprimir novamente até a pressão final, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou desenhar em outra cor. Eu vou primeiro passar por esse compressor, da pressão 1 até a pressão C, que aqui é a pressão intermediária, tá? Ou PI aqui que ele está comentando. O processo, vamos considerar um processo isentrópico. Então, vai seguir a linha ali da curva vermelha, né? Essa curva vermelha representa como se eu tivesse só um compressor, tá? Cheguei aqui no trocador de calor, tá? No intercooler, no resfriador intermediário. Vou pegar e vou começar a retirar calor desse fluido. Quando eu passo pelo trocador de calor, idealmente eu não tenho queda de pressão. Então a pressão vai se manter constante, mas à medida que eu tiro o calor, o volume específico diminui. Então vou ter aqui, ó, pressão constante, volume específico diminui, porque eu estou reduzindo a temperatura do fluido. Beleza, cheguei aqui na saída do trocador de calor. Vou lá para o segundo estágio de compressão, processo isentrópico. Vou aqui para o segundo estágio de compressão, processo isentrópico, até eu chegar na minha pressão final, que é esse ponto 2. Vamos comparar as áreas que eu tive, ou o trabalho de compressão que eu tive no processo em vermelho, que é onde eu estou utilizando só um compressor, e no processo em azul, onde eu utilizo um compressor, um resfriamento intermediário e outro compressor. Nós vimos que o trabalho é a área à esquerda aqui da curva, né? É a integral de V dp. Então, a área à esquerda da curva. A área em vermelho seria 1, 2 linha e tudo aqui para a esquerda. Seria toda essa parte aqui, ó. Em vermelho seria toda essa parte aqui, tá? Isso seria se eu tivesse só um compressor. Seria toda essa área aqui, ó. Beleza. Em azul, eu teria toda essa área que eu estou destacando agora. Uma área menor, né? Essa área em verde, que está identificada aqui, nada mais é do que a área em vermelho menos a área em azul. Essa área em verde representa o trabalho que eu ia economizar se eu fizesse o trabalho com resfriamento intermediário, em vez de fazer o meu processo só utilizando o compressor. Então, aqui mostra graficamente a vantagem de utilizar um processo de resfriamento intermediário para compressão. Tá? Então, por isso que a gente vai verificar ou vai analisar sistemas que utilizam esse resfriamento intermediário. Até aqui tudo bem, pessoal?
Beleza? Professor, Oi. não sei se cabe uma pergunta agora. Sim, pode, fica à vontade. Eu tenho uma certa, talvez, dificuldade de entender só, porque ali o processo, quando você olha o gráfico TS, né? A entropia dele, tudo bem, a gente está considerando que o processo de fato seria isentrópico, né? Uhum. Mas na realidade ele seria um pouquinho mais para a direita, né? Onde a Isso. entropia vai sempre aumentar ali. Tá. Como que isso se converteria? Vou ter uma queda de pressão, necessariamente? Lá no gráfico daí do PV. Essa curva, tudo bem, eu vou chegar na mesma pressão, mas eu não sei, essa perda, eu conseguiria enxergar essa perda no gráfico de pressão Sim. volume? O que tu teria seria curvas que não teriam uma inclinação um pouquinho maior. Tu teria, por exemplo, em vez de uma curva assim, ó, essa é a curva isentrópica. Tu teria uma curva, deixa eu colocar em outra cor. Tu teria algo assim, ó. Por exemplo. Daí o trabalho é maior, né? Uhum, claro. Tá? Se tu tiver um processo que não é isentrópico, né, ele estaria mais para cá. Sim, Mesma coisa aqui, ó. Ele estaria mais para cá, por exemplo. E claro. daí o trabalho que tu tem nessa curva em roxo, né, é menor do que é o maior do que o trabalho na curva em azul, né? Tá, tem razão. É sempre considerar só que eu vou ter sempre mais perda, no caso, eu vou gastar mais Isso energia mesmo. para ter o que eu Tu vai vou. gastar mais. Aqui, se tu fosse representar, tu vai manter a pressão intermediária, né? Mas aqui tu Uhum. teria uma coisa assim, ó, Sim, isso. para Não, cá, aí eu conseguiria, para cá. aí eu já me viro. Só no outro Aham, ali eu ia ter um pouco ia dançar um pouquinho ali para conseguir. tá. Mas beleza, Então, fechou. nesse caso aqui, se tu tiver uma eficiência entrópica, teria uma coisa assim, tu ia gastar mais energia para resfriar, Uhum, porque essa diferença aqui é maior, e daí tu vinha para cá. perfeito. Fechou. Beleza? Obrigado. De nada. Tá? Então, aqui eu teria a situação aí de um processo de resfriamento intermediário. Aqui, se nós formos representar esse processo aqui em azul, eu teria isso daqui, ó. A gente vai utilizar muito o diagrama TS, né, que é o que a gente estava trabalhando até agora. Então, um processo isentrópico está idealizado, isentrópico de compressão. Então, aqui está a pressão inicial, tá? Processo isentrópico. Subo aqui, né? Estou aumentando a pressão até uma pressão intermediária. Daí eu tenho resfriamento. Durante o resfriamento, a pressão se mantém constante. Só que eu tenho uma queda de temperatura, né? E queda de entropia. Daí depois eu vou subir novamente devido ao segundo processo de compressão. Então, se eu fosse representar o meu diagrama TS desse processo de compressão, seria isso daqui. Processo de compressão, resfriamento intermediário, segundo processo de compressão. Beleza? Então, aí está o porquê a gente utiliza do resfriamento intermediário. Tá? E isso, essa explicação do resfriamento intermediário, ela vale também para o reaquecimento que eu tenho na expansão. Né? Na expansão, o objetivo é tu gerar mais trabalho. Então, se tu aumenta a temperatura média do fluido durante a expansão, tu aumenta essa integral de VDP, né? E, consequentemente, aumenta o trabalho. Então, o processo de reaquecimento vai ser análogo ao processo de resfriamento intermediário. A gente já vai mostrar aqui o processo já vou comentar aí sobre o processo de reaquecimento, tá? Só que aqui fica a dúvida, né? Qual pressão intermediária eu vou utilizar? Será que é uma média dessa pressão máxima e a pressão mínima? Porque concordo que esse trabalho aqui que eu vou economizar, quando eu faço o processo de resfriamento intermediário, vai depender muito dessa pressão intermediária, né? Imagina se a gente fizesse a seguinte situação. Eu vou utilizar uma pressão intermediária aqui, ó. Quase lá na pressão 2. Tá? Essa é a pressão intermediária. O que eu teria? Considerando isentrópico o processo de compressão, eu ia estar subindo aqui, até eu chegar aqui, teria o resfriamento,
Teria o resfriamento até, por exemplo, chegar num ponto aqui, e daí depois eu teria finalizada o processo de compressão. Sei lá, finaliza aqui o processo de compressão. A área que eu estaria economizando agora seria essa área aqui, ó, em roxo. Seria muito pequeno, né? Então, colocar a pressão intermediária lá quase igual à pressão 2 não valeria a pena. Então, em que posição tem que ficar essa pressão intermediária? Tá? Então, a gente, olhando esse gráfico, a gente conclui que o trabalho de compressão ou de expansão, né? Isso vai valer também para expansão, vai depender dessa pressão intermediária. Tá? Então, depende do valor aí da pressão intermediária, né? No caso de um processo de compressão, o trabalho economizado depende da pressão intermediária. Para a gente maximizar esse trabalho economizado, ou seja, minimizar o trabalho de compressão, a gente tem que respeitar uma determinada relação em função das pressões, tá? Pressão de baixa, a pressão de alta e a pressão intermediária. A maximização do trabalho economizado, a gente vai obter quando a gente respeitar essa relação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, no lado. Então, para que a gente consiga maximizar o trabalho economizado, a gente tem que respeitar essa relação aqui, ó. A pressão intermediária sobre a pressão 1 é igual à pressão 2. A pressão 1 é a pressão ali na entrada, tá? Do compressor. Ou do processo de compressão. E a pressão 2 é a pressão final que tu quer obter. P2 sobre PI. Tá? O PI é pressão intermediária, tá? Então a gente tem que respeitar essa relação aqui. Eu não vou deduzir ela com vocês, mas é uma relação que está diretamente relacionada com essa área aqui. Então, se tu quiser maximizar essa área, a maior área que tu ia obter é se a tua pressão intermediária respeitar essa relação aqui, que basicamente seria, tu multiplicar isso daqui, né, vai ficar pressão intermediária ao quadrado é igual a P1 vezes P2, então a pressão intermediária teria que ser igual a raiz de P1 vezes P2. Então multiplica as duas pressões, pressão de entrada vezes a pressão de saída, tira a raiz, a tua pressão intermediária teria que ser esse valor aí, tá? E nessa situação, quando a pressão intermediária que está utilizando é exatamente isso daqui, tá? Raiz de P1 vezes P2, o trabalho de compressão em cada estágio vai ser idêntico. Então, o trabalho de compressão no primeiro compressor vai ser igual ao trabalho de compressão do segundo compressor, tá? Aqui a gente está considerando situações idealizadas, tá? De processos isentrópicos, mesmo tipo de compressor, tá? Só para facilitar as nossas análises, tá? Então, trabalho de compressão entre cada estágio, né? Vamos colocar assim, ó, entre cada estágio. É idêntico. Ô, Gustavo. Oi. No caso, a pressão 1 seria a pressão inicial, que seria praticamente zero, e a 2 a pressão máxima? Isso, só não seria praticamente zero, porque geralmente nos sistemas, né, tu tá pegando fluido ar atmosférico, né? Então seria a pressão atmosférica, né? Ah, certo. Beleza. Beleza? E a pressão 2 seria a pressão no final dos processos de
de compressão, né? A pressão do fluido que estaria indo lá para a câmara de combustão. Certo. Beleza? Aqui eu estou chamando trabalho 1 e trabalho 2, porque eu tenho 2 estágios de compressão, né? Então, o trabalho que eu teria nesse primeiro estágio seria igual ao trabalho que eu teria no segundo estágio, se eu respeitar isso daqui, tá? Essa relação aqui para cálculo da pressão intermediária, considerando processos isentrópicos, eficiência de 100%, né? Eficiência isentrópica de 100%, né? Então, a gente teria isso daqui. Se não for eficiência isentrópica de 100%, né? Ou seja, não tiver processos isentrópicos, daí a gente não tem uma relação simples aqui para achar a pressão intermediária. Teria que fazer uma análise caso a caso. Tá? Então, teria que fazer uma análise aí do trabalho de compressão do estágio 1, trabalho de compressão do estágio 2 e ir analisando aqui qual que é a pressão intermediária para dar o menor trabalho de compressão somando os dois. Beleza? Bom, isso aqui é para compressão. Para expansão, o procedimento é análogo, tá? Eu nem coloquei aqui, mas para expansão, para a turbina, né, o processo é análogo. Então, o trabalho realizado por uma turbina, que vai operar aí entre 2 níveis de pressão, ele pode ser aumentado pela expansão do gás em estágios e pelo seu reaquecimento, né? Então, eu vou fazer o processo inverso. Em vez de diminuir o volume específico, eu estou aumentando o volume específico para fazer o processo de reaquecimento, tá? Então, se a gente fosse representar isso daí num diagrama, eu nem coloquei aqui, mas eu teria alguma coisa assim, ó. Representar aqui num diagrama, pressão, volume específico, eu teria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui 2 níveis de pressão. Agora eu tenho um processo de expansão, né? Estou saindo de uma pressão elevada até uma pressão mais baixa. Então, sei lá, tem uma pressão 3 aqui e uma pressão 4 aqui. Então, estou partindo de uma pressão alta, estou expandindo, estou aumentando o volume específico. Então, o processo isentrópico, ele seria alguma coisa assim, ó. O processo isentrópico, ele seria alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Esse é o processo isentrópico, tá? Isentrópico, tá? O processo isotérmico, ele seria alguma coisa assim. Então, à medida que eu estou expandindo, eu estou fornecendo calor para manter a temperatura a mesma durante o processo de expansão. Então, se eu for fazer um processo de reaquecimento intermediário, eu teria algo, deixa eu colocar outra cor aqui, eu teria algo assim, ó, sairia aqui, vamos dizer que a pressão intermediária está aqui, ó. Pressão intermediária. Então, eu vou ter, vou pegar aqui um roxo, eu vou ter o processo entrópico aqui, processo de aquecimento, que vai aumentar o volume específico, e daí depois o processo, mais um processo entrópico aqui, né? Mais ou menos nessa inclinação. Então, esse processo que eu desenhei em laranja aqui, em roxo, seria o processo com reaquecimento intermediário. Tá? Observem que o trabalho no processo entrópico seria o trabalho à esquerda dessa curva. À esquerda da curva roxa, eu estaria ganhando essa área aqui, ó. Isso aqui seria a área que eu estaria ganhando nesse processo. Tá? Isso daqui seria o trabalho ganho, vamos dizer assim. Se eu representar isso daqui no diagrama TS, eu fico com o seguinte, ó, temperatura, entropia. Vou representar aqui três curvas de pressão, tá? Constante, uma pressão 1, uma pressão 2, uma pressão 3 aqui, uma pressão, aqui seria a pressão 3, pressão intermediária, pressão 4. Então, eu teria alguma coisa assim, ó.
para esse processo com reaquecimento, sai aqui da pressão alta, processo de expansão isentrópico, daí eu tenho reaquecimento, ou seja, um aumento de temperatura, pressão constante, reaquecimento, e daí depois eu tenho o processo de expansão novamente. Tá? Aqui seria o ponto 3, aqui seria o ponto 4, aqui seria a pressão 3, pressão intermediária e a pressão 4. Aqui seria o processo representado no diagrama temperatura, entropia. Tá? Mesma coisa, né? Se eu quero avaliar qual que é o máximo de trabalho que eu vou ganhar, como que eu vou maximizar o trabalho gerado durante a expansão, eu tenho que respeitar aquela relação que a gente viu anteriormente. Pressão intermediária sobre a pressão 3 é igual a pressão 4 sobre a pressão intermediária, ou seja, pressão intermediária ao quadrado é igual a P3 vezes P4, ou pressão intermediária é igual a raiz de T3 vezes P4. Tá? Então, tanto o trabalho de compressão quanto o trabalho de expansão em regime permanente, ele vai ser proporcional ao volume específico do fluido. Então, dito isso, o volume específico ele tem que ser o mais baixo possível durante o processo de compressão e o mais alto possível durante a expansão. Tá? E por isso que eu tenho o processo de resfriamento e reaquecimento. Né? Claro que a gente poderia tentar, o ideal é se a gente conseguisse chegar nessa linha aqui de isotérmica, né? Teoricamente, a gente só conseguiria chegar próximo a essa linha isotérmica se a gente tivesse processos de resfriamento intermediário, de reaquecimento intermediário, infinitos, né? Então, quero chegar nessa linha isotérmica. Eu teria lá, por exemplo, nesse processo de expansão, expando um pouquinho, forneço calor. Daí expando mais um pouquinho, forneço calor. Expando mais um pouquinho, forneço calor. Então, eu vou seguindo essa linha, ou bem próximo a essa linha isotérmica. Tá? Só que, economicamente falando, isso não compensa, né? A quantidade de processos de expansão e processos de aquecimento que teria que ter seria gigante. Tá? Só para vocês terem uma ideia, geralmente se utiliza esses sistemas, tá, em sistemas maiores para ganhar eficiência, mas dificilmente tu vai ter processos de resfriamento intermediário ou reaquecimento com mais de 2 estágios, tá? Porque não compensa o terceiro, o quarto, o quinto estágio, não compensa os custos que tu vai ter, tá? A diminuição no trabalho consumido, ou o aumento do trabalho gerado, não vão compensar o investimento que vai ter a partir do segundo estágio. Tá? Eu teve uma época que eu cheguei a fazer esse cálculo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundinho. Múltiplos estágios. Acho que eu tenho aqui. Ó, cheguei a fazer um tempo atrás, tá? Esse cálculo só para comparar. Eu peguei aqui para uma razão de pressão global de 9, tá? Então, 9 seria a pressão na saída sobre a pressão na entrada é igual a 9, tá? A pressão na saída é 9 vezes maior do que a pressão na entrada. E aqui eu fiz uma análise para um estágio de compressão, então eu só tenho um compressor, 2, 3, 4, 5 e 100, tá? Só para fazer análise, tá? Em um estágio de compressão, a compressão que eu teria seria de 262,9. Isso daqui eu acho que estava em kJ por quilograma, tá? Quando eu fiz o cálculo. Então, esse seria o trabalho consumido. Quando eu vou para 2 estágios, saí de 262 e
cheguei em 222, ó, cada um teve 111, tá? Cada estágio teve 111. Então, saí de 262 para 222. Já no terceiro estágio, aumentei mais um estágio de compressão, ou seja, aumentei um compressor e um sistema de resfriamento. Saí de 222 e fui para 210, ó. A queda já não foi tão grande quanto eu tive aqui. Fui para 4, 210 para 204. Fui para 5, 204 para 201. Fui para 100, que é absurdo. Fui para 189. Então, dificilmente tu vai ter além de 2, tá? Não compensa. Tu teria um custo muito grande e não compensaria muito. Eu fiz uma análise aqui também da temperatura final que tu ia obter, né? No final do processo de compressão, ó. De 1 para 2 cai bastante, ó. 557,9 Kelvin para 410. Só que 2 para 3 vai cair um pouco, mas depois não cai muito mais, entendeu? Então, não teria uma justificativa muito relevante para tu fazer um sistema de compressão acima do segundo estágio, tá? Não se paga. Fiz análise aqui para 9, tá? Razão de pressão global, e fiz para 18, tá? Para 18 também, a análise é bem similar, tá? Então, de 1 para 2 tem uma mudança significativa, mas a partir do segundo já não compensa muito. Beleza? Se vocês quiserem, eu compartilho isso daqui com vocês. Tá? Na realidade, aqui não tá as equações. Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo original. Vou fazer o download aqui. Se quiser, eu compartilho esse arquivo aqui. Esse arquivo que eu utilizei para fazer os cálculos, se eu não me engano... Não, mas não está aqui as equações. Não, só tá os resultados. Ah, não. Tá, agora eu me lembrei. Não, eu fiz isso daqui utilizando um software, tá? Eu usei o ES, eu fiz um código no ES e aqui tá só os resultados, agora eu me lembrei. Tá? Por causa que tu precisa das propriedades do fluido aqui, daí eu usei o ES para fazer o cálculo. Beleza? Mas aqui é só para mostrar aqui a influência das temperaturas. Das temperaturas não, dos estágios de compressão, e vale algo análogo para expansão também. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui a situação do resfriamento intermediário e do reaquecimento? Beleza? Então, com isso, a gente chega nesse ciclo aqui, que é o ciclo mais completo que a gente vai ver aqui na parte de ciclo Brayton, tá? Então, nesse sistema aqui, ó, a gente vai ter o processo de resfriamento intermediário, de reaquecimento e de regeneração, que a gente já viu na aula passada. Então, se a gente considerar aqui que a pressão intermediária vai ser calculada com aquela equação que a gente viu anteriormente, se a gente considerar que o compressor 1 e o compressor 2 são iguais, a turbina 1 e a turbina 2 são iguais, a gente teria um ciclo idealizado para esse sistema, esse ciclo Brayton, tá? Conforme está apresentado nesse diagrama TS aqui. Deixa eu jogar isso daqui para o whiteboard, só para a gente visualizar esses processos. Aqui está o diagrama, o esquemático, né? Eu vou colocar o diagrama aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos imaginar o seguinte, vamos começar aqui no ponto 1. Tá? Tá entrando, por exemplo, ar atmosférico nesse meu sistema. Tá? Pressão atmosférica. Vou passar pelo compressor.
Então, aqui está uma pressão atmosférica, tá? As pressões estão representadas aqui, ó. Deixa eu até ilustrar para vocês. Essa daqui seria uma linha de pressão mais baixa, tá? Isso daqui seria a linha de pressão mais baixa. Pressão baixa. Eu teria uma outra linha de pressão que estaria passando entre 3 e 2 aqui, e daí se eu estender, ela vai passar aqui entre 7 e 8. Essa daqui seria uma linha de pressão intermediária, e a outra linha de pressão seria a que passa entre 4, 5 e 6. Aqui seria a pressão mais alta. Tá? Então, teria essas 3 linhas de pressão aqui. Então, imagina o seguinte, ó. Tem o fluido que está sendo admitido, né? O fluido atmosférico está sendo admitido por esse compressor. Eu tenho um aumento da pressão do fluido no compressor, consequentemente, aumento da temperatura, ó, até chegar a uma temperatura 2 aqui, vamos considerar. Cheguei na temperatura 2, vou fazer um processo de resfriamento, tá? Vou fazer um processo de resfriamento. Geralmente, esse processo de resfriamento é feito com o próprio ar atmosférico externo. Então, idealmente, a menor temperatura que eu chegaria aqui no ponto 3 seria a temperatura do ar atmosférico, seria a temperatura do ponto 1, tá? Necessariamente eu tenho que chegar nessa temperatura aqui 3? Não. Tá? Depende desse trocador de calor. Aqui eu estou pegando um caso bem simplificado, tá? Estou considerando que está diminuindo a temperatura até chegar à temperatura do ponto 1. Mas não necessariamente aconteceria isso. Poderia ter um processo de resfriamento do ponto 2 até, por exemplo, um ponto aqui, e daí depois eu já tenho a compressão no segundo estágio. Tá? Então, só estou mostrando um exemplo aqui. Então, eu tive o resfriamento. Observem que nesse trocador aqui, ó, eu tenho uma retirada de calor aqui. Tá? Um calor de resfriamento. Tá? Que eu posso representar aqui, ó, entre 2 e 3, eu vou ter um calor de resfriamento. Seria esse calor aqui, ó. Beleza? Uma retirada de calor durante o processo de resfriamento. Vou para o segundo estágio de compressão, entre 3 e 4, aumentei a pressão e, consequentemente, a temperatura. Vamos dizer que o aumento de temperatura que eu tive no segundo estágio é igual ao aumento que eu tive no primeiro, tá? Porque o ponto 3 e o ponto 1 estão alinhados e eu estou usando compressores iguais, tá? Então, eu cheguei no mesmo nível de temperatura. Beleza. Saio aqui do compressor, ponto 4, né? E vou para onde? Vou para aquele trocador de calor, que é o regenerador, que vai pegar calor que está saindo lá da turbina 2, tá? Energia térmica do fluido que está saindo lá da turbina, e vou pegar uma parte dessa energia térmica para pré-aquecer o ar que vai para a câmara de combustão. Então, é um processo de regeneração, né? Eu pego o calor daqui para jogar para essa linha aqui entre 4 e 5. Processo a pressão constante, trocador de calor a gente considera a pressão constante. Então, aqui eu tenho o calor de regeneração, tá? É o que está representado aqui. Que basicamente é o calor retirado da linha 9 para a linha 10. Então, de 9 para 10, eu tenho uma retirada de calor dessa linha, está sendo transferido para essa linha aqui. Isso aqui é o calor de regeneração. Beleza? Beleza, cheguei aqui no ponto 5. Do ponto 5 até o ponto 6, eu vou ter fornecimento de calor, que é isso daqui, ó. Vou ter fornecimento de calor, que é o que a gente chama lá do QH, né? Então, aqui eu tenho fornecimento de calor, QH. Cheguei no ponto 6, maior temperatura que eu vou ter lá no meu sistema. Tem fluido a alta pressão, alta temperatura, vou expandir esse fluido lá na turbina. Quando eu tenho um processo de expansão, estamos considerando um processo entrópico, tem uma queda da pressão e, consequentemente, da temperatura. Cheguei no ponto 7. Processo entrópico, cheguei aqui no ponto 7. Vou reaquecer para tentar maximizar o trabalho de expansão. Então, eu vou ter um fornecimento de calor aqui para reaquecer. Eu vou chamar isso daqui, ó, de um calor de reaquecimento.
Então, vou ter um calor de reaquecimento aqui. Então, do ponto 7 até o ponto 8. Finalizando isso daqui, vou para o segundo estágio de expansão. Então, vamos dizer que esse reaquecimento eu reaqueci até a temperatura na entrada do primeiro estágio, tá? Forneci calor até ele chegar nessa temperatura, e daí eu vou expandir novamente, já que eu parto da mesma temperatura, né? Vou chegar lá na temperatura do ponto 9, que é na saída da turmira. Aqui está o segundo estágio de expansão. Do ponto 9 ao ponto 10, eu tenho a regeneração, né? Estou fornecendo calor aqui para a linha entre 4 e 5, então tem uma queda de temperatura aqui, de 9 até 10. E daí, por fim, para a gente fechar o nosso ciclo, a gente coloca o nosso processo fictício aqui, né? Que vai ter um processo de retirada de calor, que é o QL, para restabelecer as propriedades do fluido lá iguais a do ponto 1, né? Para a gente fechar o nosso ciclo. Então, aqui a gente tem o calor de saída, o QL. Tá? Então, esse é o ciclo aí representativo de um processo de um ciclo Brayton, né, com resfriamento intermediário, com reaquecimento e com regeneração. Algumas análises que são interessantes da gente fazer aqui, tá? Para esse ciclo específico. Por exemplo, se a gente considerar aí os compressores iguais, turbinas iguais, e esses pontos aqui, T1, T3, T6 e T8, T6 igual a T8, né? Temperatura do ponto 6 igual a temperatura do ponto 8, temperatura do ponto 1 igual a temperatura do ponto 3, a gente chega em umas relações aqui interessantes. Primeiro, qual que é a pressão intermediária aqui, né? Pressão intermediária seria a pressão que eu tenho nessa linha no meio. Então, a gente pode dizer que P3 é igual a P2, que é igual a P7, que é igual a P8. Aqui a gente já consegue achar algumas relações para os processos de compressão e expansão. Por exemplo, a gente viu que pressão intermediária sobre pressão 1, ou seja, pressão 2 sobre pressão 1, tem que ser igual a pressão final, que é a pressão 4, sobre a pressão intermediária, que é a pressão 2, que é igual a pressão 3, né? Então, aqui a gente já tem uma relação entre pressões. Pensando em maximizar a eficiência, né? Algo análogo a gente já escreve aqui, ó. Por exemplo, pressão intermediária, P7, sobre a pressão 1, pressão de entrada, é igual a P9 sobre P8. Tá? Essas relações vêm do que a gente já escreveu aqui, né? Isso a gente já consegue observar no gráfico. Nós estamos analisando aqui compressores iguais, né? Então, o trabalho de 1 até 2, ele tem que ser igual ao trabalho de 3 até 4. Mesma coisa se a gente fosse analisar aqui, trabalho de 6 até 7 tem que ser igual ao trabalho de 8 até 9. Tá? Por exemplo, se a gente fosse analisar o trabalho de 1 até 2, né? Isso daqui seria H2 menos H1. E o trabalho de 3 até 4, H4 menos H3. Tá? Trabalho específico. Observando aqui, a gente sabe que T1 é igual a T3 e T4 é igual a T2. Consequentemente, H3 vai ser igual a H1, H2 vai ser igual a H4. Porque para gases ideais, e o fluido de trabalho que a gente está considerando aqui é um gás ideal, né? É o ar, a entalpia depende apenas da temperatura, né? Então, a gente consegue deduzir aqui que entalpia 1 é igual a entalpia 3, o H4 é igual ao H2. Tá? Então, essas relações a gente consegue ver aqui tranquilamente. Eu fiz para compressão aqui. Algo similar a gente faz aqui, né? T6 é igual a T8, H6 é igual a H8.
T7 igual a T9, H7 é igual a H9. Tá? Então, essas relações vão nos auxiliar bastante para a gente achar a eficiência. Né? O que seria a eficiência? A eficiência, basicamente, seria eficiência de uma máquina térmica. É o que tu está gerando de trabalho. Então, o trabalho de compressão, o trabalho da turbina, né? Total menos o trabalho de compressão total, sobre o que tu fornece. O que tu está fornecendo aqui? Tu está fornecendo esse QH, mas está fornecendo mais esse calor de reaquecimento, né? Então, todo o calor que está fornecendo é QH mais o reaquecimento. Tá? Para a gente analisar esse probleminha, esse tipo de sistema, eu vou montar com vocês um probleminha, tá? Esse problema 3, tá? Eu vou montar ele e daí depois vocês resolvam ele. Então, pessoal, nessa questão aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó. Está dizendo que um ciclo de turbinas a gás ideal, tá? Um ciclo ideal, com 2 estágios de compressão e 2 estágios de expansão. Então, é o que a gente viu aqui, né? 2 estágios de compressão e 2 estágios de expansão. Ele tem uma razão de pressão global igual a 8. O que seria essa razão de pressão global? A razão de pressão global seria a pressão na saída do segundo estágio sobre a pressão na entrada do primeiro estágio. Tá? Então, a razão global desse processo aqui de compressão ou do processo de expansão. Tá? Não é a razão de pressão em um estágio só, e sim vendo ele como um todo. Tá? Então, ele diz que a razão de pressão global é igual a 8. O ar entra em cada estágio do compressor a uma temperatura de 300 Kelvin, e em cada estágio da turbina a uma temperatura de 1.300 Kelvin. Ele pede para a gente calcular, determinar a razão de consumo de trabalho e a eficiência térmica desse ciclo. Razão de consumo de trabalho, tá? Eu acredito que eu não comentei com vocês, a razão de consumo de trabalho nada mais é do que uma razão entre o trabalho consumido pelo compressor em relação ao trabalho produzido pela turbina. Tá? Isso é razão de consumo de trabalho. Eu acho que eu não tinha comentado isso com vocês, né? Não me lembro se eu tinha comentado isso na última aula. Eu acredito que não. Tá? A razão de consumo de trabalho nada mais é do que o trabalho consumido pelo compressor em relação ao trabalho gerado pela turbina. Seria isso daqui, ó. Vamos representar a razão de consumo de trabalho. Vou colocar R, consumo de trabalho. Vou colocar assim, ó, RCT. É o trabalho consumido pelo compressor, o trabalho do compressor, sobre o trabalho gerado pela turbina. Então, é o percentual lá, né? De tudo que foi gerado pela turbina, quanto que foi consumido pelo compressor. Tá? Isso daqui é razão de consumo de trabalho. Beleza? Então, dito isso daqui, ó, ele quer saber a razão de consumo de trabalho e a eficiência térmica desse ciclo de turbina a gás, considerando, numa primeira situação, que a gente não tem nenhum regenerador, e numa segunda situação, onde a gente tem um regenerador com efetividade de 100%, que é o que a gente viu lá na aula passada. Tá? Então, nesse sistema, a gente teria alguma coisa assim, né? Eu tenho um ciclo de 2 estágios de compressão e 2 estágios de turbina, de expansão, né? E eu tenho aqui o meu ciclo, o diagrama temperatura e entropia. Ele disse que nos estágios de compressão, né, o ar está sempre entrando a 300 Kelvin,
e os estágios da turbina também estão entrando a 1.300 Kelvin. Então, as temperaturas aqui, ó, do ponto 1 e do ponto 3, a gente já sabe. Ele passou essa informação aí para a gente, né? Então, a temperatura do ponto 1, que é igual à temperatura do ponto 3, a gente sabe. E a temperatura do ponto 6, que é igual à temperatura do ponto 8, a gente também sabe. Então, T1 é igual a T3, que vai ser igual a 300 Kelvin. E a temperatura do ponto 6 é igual à temperatura do ponto 8, que é igual a 1.300 Kelvin. Essas informações ele passou. Na entrada dos estágios de compressão, 1 e 3, é 300 Kelvin. Nas entradas dos estágios de turbina, que é o ponto 6 e o ponto 8, é 1.300 Kelvin. Tá? Então, essas informações a gente tem. Além disso, foi dito que a razão de pressão global é igual a 8. O que é a razão de pressão global? Se a gente pegar aqui na parte de compressão, razão de pressão global seria quantas vezes aumentou a pressão nesses estágios de compressão. Então, a razão global aí, a razão de pressão global seria a pressão 4, que é no final de todos os estágios de compressão, sobre a pressão 1. Isso daqui é igual a 8. Só que quando a gente quiser analisar esses processos aqui individualmente, né, do ponto 1 para o ponto 2, depois do ponto 3 para o ponto 4, tem que saber a razão de pressão entre 1 e 2, e 3 e 4. Não quero saber a razão de pressão global. Como que a gente poderia achar a razão de pressão de 1 para 2 e de 3 para 4? Uma análise que a gente poderia fazer é tentar reescrever isso daqui, ó, P4 sobre P1, em função das pressões do ponto 2 e do ponto 3, ou em função das razões P2 e P1 e P3 e P4. Bom, uma forma de fazer isso é assim, ó. Vocês concordam que P4 sobre P1, eu poderia escrever isso daqui assim também, ó? P4 sobre P3 vezes P3 sobre P1. Estou mudando alguma coisa se eu escrever nesse formato aqui, pessoal? Não mudei nada, né? Só multipliquei e dividi por P3. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque a gente já viu aqui pelo gráfico, né? E nós já vimos anteriormente que P3 é igual a P2, né? A pressão aqui no resfriador intermediário é a mesma. Então, isso daqui a gente poderia escrever assim, ó. P4 sobre P3 é vezes P2 sobre P1, porque P3 é igual a P2. E já que eu tenho compressores iguais aqui, ó, compressor 1 é igual ao compressor 2, eu posso dizer que essa razão de pressão que eu tenho aqui é igual à razão de pressão que eu tenho aqui, né? A gente está utilizando aquela pressão intermediária, né? Seria aquela onde P4 sobre P3 é igual a P2 sobre P1. Então, isso daqui, ó, nada mais é do que P4 sobre P3. Consequentemente, eu posso escrever que P4 sobre P1 é igual a P4 sobre P3 ao quadrado. Ou seja, P4 sobre P3, que é a mesma coisa que P2 sobre P1, é igual a raiz de P4 sobre P1. Ou seja, é igual a raiz de 8. Que P4 sobre P1 é 8. Tá? Então, as razões de pressão desses estágios de compressão, a gente já tem, ó, é raiz de 8. E daí, o que a gente tem que fazer aqui para calcular a razão de consumo de trabalho e a eficiência? Bom, a gente vai ter que achar as entalpias desses pontos, tá?
entalpias dos pontos, a gente poderia obter as informações de entalpia dos pontos, ou variação de entalpia dos pontos, né, em função das variações de temperatura. Então, a gente tem a temperatura do ponto 1 e do ponto 3. Para achar a temperatura do ponto 2 e do ponto 4, a gente vai analisar esses processos entrópicos aqui, ó. Então, se vocês lembrarem, né, das equações que a gente viu anteriormente para processos entrópicos, deixa eu pegar aqui as equações que a gente viu anteriormente para processos entrópicos. Está no outro slide aqui, deixa eu só abrir aqui. Essas relações aqui a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, uma das equações mais relevantes seria essa daqui, ó. Para processo entrópico, P2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1. P2 sobre P1 vocês têm, né? Se vocês sabem a temperatura 1, vocês acham a temperatura 2. Certo? Então, por exemplo, se vocês quiserem analisar esse processo de compressão, trabalho do compressor 1 vai ser igual a entalpia 2 menos entalpia 1, que é Cp T2 menos T1. Então, sabendo a temperatura 2, sabendo a temperatura 1, que a gente já sabe, sabendo o Cp, tu sabe o trabalho de compressão 1. O trabalho de compressão 1 é igual ao trabalho de compressão 2. Então, tu já sabe o trabalho total de compressão. Depois é a mesma coisa fazer algo análogo aqui para trabalho da turbina. Então, vocês vão conseguir calcular aqui as variações de entalpia. Sabendo esses dois trabalhos, a gente já consegue responder a primeira parte da questão. Qual que é a razão de consumo de trabalho. Depois, a gente tem que achar eficiência. Eficiência é o quê? É o trabalho líquido, seria o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor, dividido pelo calor fornecido. Aonde que eu tenho fornecimento de calor aqui? Fornecimento de calor é aqui, do ponto 6 até o ponto 6 até o ponto... Na letra A seria até o ponto 4, né? Porque eu não tenho regeneração. Então, do 6 até o ponto 4. Tá? E o calor do reaquecimento é do ponto 8 até o ponto 7. Então, o calor que está entrando, né? Vamos chamar assim, ó, o calor que está entrando. Isso daqui seria, para a letra A, o H6 menos H4, mais, esse daqui seria o QH, né? Mais H8 menos H7. Isso daqui seria o Q do reaquecimento. Deu para entender esses dois calores aqui, ó? Na letra A não tem regeneração, né? Não tem regeneração. Então, seria... O processo de fornecimento de calor é desde o ponto 4 até o ponto 6. E o reaquecimento é do 7 até o 8. Tá? Deu para entender como que obtém as informações aqui, pessoal? Daí, ó, H6 menos H4 seria o quê? Cp T6 menos T4. H8 menos H7 seria Cp T8 menos T7. Tá? Dá para fazer tudo em função aí das temperaturas. Beleza? Então, para a parte final da aula, claro que vocês não vão conseguir fazer, talvez não vão conseguir fazer inteiro agora, mas eu vou pedir para vocês começarem a resolver esse problema aqui. Tá? Eu já dei a parte inicial aqui, né? A parte mais, às vezes, mais difícil de visualizar é essa parte aqui, né? Descobrir que a razão de pressão de cada estágio é a raiz da pressão global, né? Mas agora, o que vocês vão ter que utilizar? Essas relações aqui para processos entrópicos, tá? Só vale para processos entrópicos, seria entre o ponto 1 e o 2, entre o 3 e o 4, entre o 6 e o 7 e entre o 8 e o 9. E daí, com isso, sabendo essas temperaturas, vocês conseguem calcular razão de consumo de trabalho e eficiência do ciclo. Isso na letra A.
Na letra B, vocês vão incluir o regenerador. E daí, para incluir o regenerador, já que a efetividade é igual a 100%, né? Quando a gente viu lá efetividade igual a 100%, a gente tem aquela situação onde a temperatura do ponto 4 é igual à temperatura do ponto 5 linha, né? Ou seja, para a efetividade 100%, a temperatura do ponto 4 é igual ao ponto 5. Nesse caso aqui, a temperatura do ponto 7 vai ser igual à temperatura do ponto 5. Aqui eu tenho um regenerador de 100%. Se não fosse 100%, essa temperatura do ponto 5 seria um pouco aqui mais para baixo. A razão de consumo de trabalho, ela serve para a gente verificar o quanto de trabalho produzido pela turbina está sendo utilizado para alimentar o compressor. Então, quanto maior a razão de consumo de trabalho, quer dizer que uma parcela maior do trabalho gerado pela turbina está sendo utilizado para alimentar o compressor. E o ideal é que a maior parte do trabalho gerado pela turbina não seja utilizado pelo compressor, né? Seja o resultado do trabalho líquido, né? Então, a razão de consumo de trabalho mede isso, né? Quanto de trabalho que está sendo gerado pela turbina está sendo utilizado pelo compressor. Ele vai falar 40%, 50%, 30%, tá? Depende do caso.